Há alguns anos atrás, você era um ser humano tolerante. Possivelmente você até mudou de opinião de lá pra cá. Talvez no passado você tivesse opiniões mais conservadoras. Você fosse possivelmente talvez uma pessoa mais machista, mais homofóbica. Mas por mais contraditório o que eu tô por mais contraditório seja o que eu tô afirmando aqui nesse momento, você era mais tolerante porque o mundo, ele era culturalmente mais tolerante. Eu acho que as redes sociais deixaram a gente intolerante porque a gente não tem a capacidade mais de se frustrar por conta das redes sociais, de algoritmo infinito, de rolagem infinita. Pensa comigo, 10 anos atrás, eu vou usar só o exemplo da internet porque é o único que eu fui capaz de pensar, mas é uma coisa que eu acho que reflete em todas as outras partes da nossa vida, inclusive a nossa tolerância. 10 anos atrás, 10 anos atrás é 2016, sei lá, 12 anos atrás, 15 anos atrás, até no máximo 2016, 2017 o limite ali, na área limite. Você entrava num blog e tinha a chance de não ter um texto ali. Você entra semanalmente naquele blog. Semanalmente, você não entra diariamente. Semanalmente naquele blog, toda segunda-feira. E aí, putz, ixi, tá sem meu texto aqui. Aí você faz um comentário, não teve artigo hoje no blog, não teve texto. E não tem resposta imediata, você fica esperando. Aí você ficou preocupado, entrou na terça e tem lá, caro leitor, peço desculpas. Precisei levar minha mãe às pressas para o hospital. Não pude levar ao conhecimento de vocês qual seria o texto do blog dessa semana. Mas amanhã, às 11 horas da manhã, prometo que o texto estará aí. Então o que você faz? Você espera mais 24, 30 horas pro dia seguinte e vê e lê o texto daquela pessoa. E aí você lê, fala, texto muito bom. Muito obrigado. Clica lá, comentar e pensa mentalmente. Nossa, essa semana não estava bom. Essa semana foi um pouco complicada, mas, pô, ele levou a mãe no hospital, né? O cara não deve estar com a cabeça boa. Semana que vem tem mais. Segunda-feira vai estar tudo certo, eu vejo de novo. E aí você espera mais 4, 5 dias pela próxima segunda-feira. E o blog tá lá, ativo, você lê o texto e tá bom. E o que aconteceu? Que fenômeno que houve aí nesse meio tempo? Você foi tolerante à frustração. Você se frustrou porque não leu o texto na segunda, você se frustrou de novo porque não leu o texto na terça, você se frustrou na quarta porque leu o texto atrasado e não estava bom, mas você não se frustrou na segunda seguinte. Você já tinha uma tolerância ao tempo de um jeito diferente, era só uma vez por semana. A mesma coisa com o canal do YouTube que você acompanhava na época, que postava quando era uma frequência altíssima, postava uma vez por semana, e aí eventualmente o vídeo não era bom e tudo bem, faz parte. Às vezes aquele seu blogzinho de comédia, aquele anegão, aquele não entendo, aquele Leninja, quem era da época do Lenin, putz, não postava uma página a menos de meme no dia, e no dia seguinte pedia desculpa, e no dia seguinte postava 6 páginas. Porra, era mó bom ler pra caramba um monte de meme, dar risada, não salvo. Tinha lá o Cid pedindo desculpa porque ele simplesmente acordou tarde e zoava com a nossa cara. Ele podia, a gente não, e a gente dava risada. A gente era tolerante à frustração. Então, por mais que hoje em dia, talvez você tenha evoluído, tenha virado um ser humano mais tolerante em outros aspectos, você é menos homofóbico, como eu disse, você não é mais racista, você não é mais machista, você pode até ser uma pessoa progressista, mas você está muito menos tolerante à frustração hoje em dia. E isso faz você estar menos tolerante com o próximo. Você está mais sisudo na rua, você é menos gentil com as pessoas, você acaba dando bom dia às vezes não pro porteiro, às vezes você não tá num dia legal, mas você não insiste, você não se esforça para tentar ser legal, mesmo estando na merda. Que era uma coisa que você fazia, tá? Você fazia. Um dia merda, você não ficava de cara fechada e mandava o mundo tomar no cu. Você ainda assim dava bom dia, porque isso é o que o ser humano faz. É o normal. Não tem problema acontecer isso uma vez, mas hoje em dia o dia merda não é porque o seu cachorro morreu, ou porque você chegou atrasado no trabalho e levou um esporro, perdeu o ônibus. Não, é porque, mano, o dia tá cinza, e aí você tá menos tolerante a essa frustração. Ou então porque tá calor demais. Não tá acabando, afinal tem vários dias que agora tá calor demais. E essa incapacidade de lidar com frustração faz da gente ficar mimado. A gente vira um bebê, a gente vira uma criança que não pode perder a chupetinha. Esse é o nosso vício. A gente tá no momento atual e há 5 anos atrás, em 2020, 2019, a gente via vídeos ou lia artigos falando neurocientistas estão sendo contratados pelas Big Techs. Os maiores cientistas de computação de dados estão tendo salários altíssimos nas Big Techs. Está tendo um boom nessa área. Por quê? Porque eles estavam contratando profissionais para te viciar em conteúdo, te viciar em entretenimento. Aquela capacidade de se frustrar que você tinha, ela não existe mais, porque agora a gente tem sempre alguma coisa. Você se frustra com uma coisa, um conteúdo é merda, você tem um próximo, validando às vezes um sentimento que você tem ou uma opinião que você tem. Até
há 10, 15 anos atrás, quando as pessoas eram mais homofóbicas e mais machistas, elas eram mais tolerantes quando alguém discordava delas. Elas não queriam partir pra agressão. Elas falavam, putz, tudo bem, respeito, mas não concordo, você tá falando, não. Por mais que a opinião dela fosse uma merda, sabe? Fosse uma opinião abjeta. Mas era muito menos agressiva, porque ela era mais tolerante, nesse ponto, tolerante de diálogo. Esse fla-flu que virou eleição, todo ano de eleição, toda a discussão de Twitter vira um pandemônio, é porque, cara, você tá ali viciado no próximo estímulo, naquela pessoa ou te provocando ou validando o que você falou, curtindo o que você falou, o seu argumento, ou então contra-argumentando contra você e você dando uma lacrada nela, ligado? E a mesma coisa nos vídeos, no TikTok, no Instagram, de maneira infinita. O bagulho tá entrando na nossa veia, tá ligado? E agora, brother, agora a gente tá em 2026 e se pá, não tem volta mais. Pá, não tem volta mais. Eu só tô fazendo esse vídeo basicamente pra alertar que sim, por mais que você tenha mudado, eu tenho 31 anos hoje em dia. Eu sou muito mais progressista do que eu era 10 anos atrás, mas eu sou bem menos tolerante. Isso é um fato, é uma parada só que tem que ser reconhecida mesmo. E eu não sei se tem expectativa de melhora. Se você tem capacidade de ser tolerante em vários aspectos, em opiniões e tal da vida, agora eu tô falando sim sobre opinião política, nesse sentido. Se você tem essa capacidade de ser tolerante, seja tolerante também quando a pessoa não concorda com você. E se você tem essa capacidade de ser tolerante quando a pessoa não concorda com você, tenta dar uma acordada, tenta dar uma chacoalhada na vida. Apaga o Instagram uma semana, o aplicativo, sabe? É redução de prejuízo, como é que é? Redução de dano, sabe? Quando a pessoa usa droga. Redução de dano. Não tô falando pra você cortar tudo de uma vez, não, que você vai sentir a abstinência e vai começar a consumir pra caralho depois que você voltar. Mas às vezes se concentra em um aplicativo só. Pelo menos é o que eu tô fazendo. Eu diminui muito meus... Eu usava TikTok e Instagram, muito. Comecei a usar só Instagram. Parei de usar o TikTok. O meu iPhone, ele tem aquele bagulho de apagar o app automaticamente quando não tá sendo usado. Aí fica só aquela nuvenzinha, fica o layoutzinho do app, né, o íconezinho dele, e uma nuvenzinha de que você precisa baixar da nuvem novamente as informações, porque ele meio que suspendeu temporariamente, né? Não tem mais informação guardada no seu telefone, só na nuvem. Brother, nem abro mais. O app tá lá, do TikTok eu não abro já tem meses, assim, meses. O TikTok, eu até comecei a achar estranho e falar, nossa, o TikTok parou de me mandar notificação. Parou de me mandar notificação justamente porque eu não abro ele há tanto tempo que ele foi apagado. E em breve o Instagram tá nessa também. Eu tô usando muito menos. Eu não tô falando que eu tô usando nada, eu tô usando o Threads. O Threads eu uso muito. É tipo um Twitter, assim, menos tóxico. O Threads eu uso muito ainda. Mas é só o Threads agora. Quando o Instagram entrar no modo nuvenzinha, tipo TikTok, o próximo passo é o Threads. E aí o Threads vai começar a diminuir cada dia menos, brother. Cada dia menos. Minha presença em rede social, assim, de vídeo curto, TikTok, Instagram, vai ser só... Eu vou apagar literalmente o aplicativo do meu celular. Vai ser só por web, porque aí em breve eu vou precisar começar a postar corte dos meus vídeos, ou, enfim, fazer vídeo curto para essas redes sociais. E aí vai ser por web, vou subir os vídeos pela web. Ah, mas isso afeta o desempenho. Foda-se, vai ser pela web. Eu não vou... Eu tenho uma quantidade boa de seguidores no TikTok. Assim, comparada, né? Aos 25 seguidores amados desse YouTubezão e dos meus 1000 e pouco lá do Instagram. Acho que eu tenho uns 10 mil no TikTok. Sei lá. É isso, eu sou um criador pequeno, mas sou um criador do TikTok, né? Fazia vídeo há muito tempo. Mas tem mais de ano que eu não posto. E tem bons meses que eu não vejo. Se você tem essa capacidade de tomada de consciência, tome consciência. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa por você. Você vai agradecer no futuro. É isso. Recado dado. É nóis. Um beijão. Se inscreve no canal. E curte. E comenta. Não esqueça de falar essas paradas.